Olá pessoal, sejam bem-vindos ao Basic for All. O intuito desse curso é te introduzir e te trazer as principais matérias, as matérias mais básicas, para que você consiga começar a falar inglês. O que é o 5W1H? Né? O 5W1H são as perguntas básicas que nós nos fazemos sempre que ficamos sabendo de alguma coisa. Então, se acontece um acidente na rua, por exemplo, e você está passando, qual é a primeira pergunta que você se faz? O que está acontecendo? Né? E depois de você se perguntar o que está acontecendo, você normalmente se situa, né, aonde que foi que aconteceu aquele acidente, quem foram os envolvidos, como que aconteceu, por que aconteceu. Agora vamos pensar numa coisa melhor, né? Vamos supor que você tenha sido promovido. Você liga para algum amigo seu, ou algum amigo seu te liga e fala: promovido. Só essa palavra, promovido. E você se pergunta: promovido? Quem foi promovido, né? Então, por que foi promovido? Quando foi promovido? Como foi promovido? E assim por diante. Então, essas são as perguntas básicas que nós nos fazemos, naturalmente, sempre que vamos receber informações novas. Então, essas aqui são as palavras que você mais vai ouvir na língua inglesa, tá? Sempre que forem fazer perguntas, especialmente com perguntas. Então, vamos lá. The 5W18. Eu vou dar um tempo para vocês repetirem, é muito importante. E nesse processo vocês pausem aqui, tá? Na hora dos exemplos, especialmente. Deem uma pausa e repitam, para vocês poderem assimilar o som e também a pronúncia dessas frases, dessas palavras aqui, ok? Então vamos lá. What significa o quê? Vamos ver um por um, né? Então, what? What? Como vocês podem ver aqui na imagem, né? Uma imagem é uma cena de um filme, né? Então, what significa o quê? A partir dessa palavra, a partir dessa expressãozinha, eu vou fazer outras frases, eu vou fazer outras perguntas. Então, vamos lá comigo. Eu vou ler e, como eu falei, dei uma pausa no final da frase para repetir, para assimilar essa pronúncia, ok? Então, vamos lá. What's your name? What's your name? What's your favorite food? What's your favorite food? What's your favorite color? What's your favorite color? What is your favorite soccer team? What's your favorite soccer team? What is your favorite song? What's your favorite song? What's the matter? What's the matter? What's wrong with her? What's wrong with her? Então aqui eu vou passar para vocês a tradução de cada um, tá? Mas sempre é bom vocês pesquisarem, porque uma vez que vocês mesmos pesquisam, fica muito mais fácil de memorizar as palavras, né? O cérebro tende a guardar com muito mais facilidade do que eu simplesmente passar para vocês. Então, vou te dar essa chance de pausar aqui e fazer esse exercício de pesquisar. Mas, Bruno, eu sou preguiçoso, eu não estou em tempo, eu estou no trem, eu estou no metrô, tudo bem, eu vou passar a tradução, mas lembrem-se de anotar as palavras novas, porque é muito comum esquecer, beleza? E, se possível, também anotem essas frases aqui para vocês memorizarem também e tudo mais, ok? Então, vamos lá. What's your name? What's your name? Qual é o seu nome? Né? Muito comum, é muito normal eu perguntar isso quando eu me apresento a alguém. What's your favorite food? Qual é a sua comida favorita? Né? What's your favorite color? Então, acho que daí dá para vocês matarem sozinhos, né? Color significa cor. Então, o restante é a mesma coisa, já sabem o que significa. What's your favorite soccer team? Soccer team significa time de futebol, né? Então, eu estou perguntando o quê? Exatamente, qual que é o seu time de futebol favorito, né? What's your favorite song? What's your favorite song? Mais uma vez, song significa canção, música. Então, quando eu pergunto what's your favorite song, estou perguntando qual é a sua música favorita. What's the matter? Isso daqui é uma expressãozinha muito boa para vocês guardarem aí, beleza, pessoal? Anota. É muito normal ver em filme, em seriado. What's the matter? Qual que é o problema? Né? What's the matter with you? Qual que é o seu problema, cara? What's the matter with her? Qual é o problema com ela? Tudo bem? Foi alguma coisa que eu disse?
ok? E what's wrong with her? Wrong também significa ruim, desculpa. Wrong significa errado. Então, quando eu pergunto what's wrong with her, eu estou perguntando simplesmente o que há de errado com ela, né? O que tem de errado com essa moça aí, ok? Então, vamos lá para o nosso segundo. Next, when. Então, o próximo que nós temos aí é o when. When significa quando. Toda vez que você ouvir o when, você vai pensar em tempo, correto? Então, vamos ver aqui os exemplos. Eu vou ler devagar e depois rápido. Lembrem-se de repetir, ok? Vamos lá. When do you study? When do you study? When does he go to work? When does he go to work? When were you born? When were you born? When were you born? When is she coming? When is she coming? When is the next festival? When's the next festival? Então vamos ver aqui as traduções. Mais uma vez, sugiro que vocês mesmos vão lá, pesquisem o significado das palavras novas, né? Dá um pause aqui no vídeo, pesquisa para memorizar, beleza? Agora você confere junto comigo se a sua pesquisa estava certa. Vamos lá. When do you study? When do you study? Nada mais, nada menos do que quando você estuda. When does he go to work? Quando que ele vai trabalhar? Isso aqui é uma pergunta bem abrangente, tá? Pode ser uma pergunta do sentido qual é o horário que ele trabalha, se de manhã, de tarde, às 7, às 8, ou se ele vai trabalhar em breve, né? When does he go to work? Tipo, cara, quando que ele vai trabalhar? Quando que ele vai sair? Para que eu possa sair, enfim, ok? When were you born? When were you born? Se vocês traduzirem essa pergunta literalmente, ela é feita de uma forma diferente que a do português, né? No português, quando você nasceu. No inglês, literalmente é como se eu te perguntasse quando você foi nascido, né? É uma ação passiva. When is she coming? Quando ela está vindo, quando ela vem, né? And when is the next festival? Quando é o próximo festival, ok? Pode ser o Rock in Rio, pode ser o Jazz and Blues de Rio das Ostras, festival famoso. Então, vamos lembrar aí, when significa quando. Nosso próximo, where, é o famoso Scooby-Doo, where are you? Tem ali o Scooby e tem o Shaggy, que é o Salsicha, né? Essa frase famosíssima, Scooby-Doo, cadê você, meu filho? Então vamos aqui ver as próximas frases, tá? Lembrando, pausa, repete, pesquise as palavras, ok? Dá um pause aí, transcreve. Agora vamos lá, vamos conferir. Where are the keys? Where are the keys? Where are the keys? Where are you? Where are you? Where's she going? Where's she going? Aonde ela está indo? Where do you go to school? Where do you go to school? Where do you go to work? Where do you go to university? Where is your favorite spot in the city? Where's your favorite spot in the city? Então aqui, pessoal, eu tenho uma dica, né? Se vocês olharem aí, a maioria das imagens eu tentei colocar GIFs, né? Com a legenda, mas com a boca da pessoa mexendo ali, ó. Se você perceber, aqui nesse GIF, eu tenho o Salsicha, né? O Shaggy, perguntando, Where are you? Where are you? Então você vai ver essa movimentação labial, é muito legal, muito interessante para você que está aprendendo, está praticando, né? Então vamos lá. Where are the keys? Where are the keys? Aonde estão as chaves, né? Where are you? Aonde você está? Where's she going? Aonde ela está indo? Where do you go to school? Where do you go to work? Where do you go to university? Aqui, mais uma vez, é uma daquelas perguntas que, traduzidas literalmente, ipsiliteris, não vão fazer muito sentido para a forma com a qual nós nos comunicamos. Eu te pergunto em português, aonde você estuda, certo? No inglês, eu pergunto dessa forma também, where do you study? Mas eu também tenho essa outra forma aqui, que é onde você vai para a escola, onde você vai para o trabalho, ou onde você vai para a universidade, né? Nós não falamos assim no português, tá, gente? Mas no inglês existe essa estrutura. Where do you go to school?
que seria o equivalente a onde você estuda, ok? Where's your favorite spot in the city? Ou seja, qual que é o seu ponto favorito na cidade, qual que é o seu lugar favorito na cidade, né? Na cidade que você mora, na cidade que você mais visita, enfim. Qual que é o seu lugar favorito? A praia, o museu, né? Um lugar específico? Spot, beleza? Vamos para o próximo W. Who? Aí eu coloquei aqui o Michael Jackson, porque ele tem uma música muito famosa chamada Who's Bad? Então ali ele fala bem rápido, se você olhar, mais uma vez a movimentação labial dele, ó. Who's bad? Who's bad? Who's bad? Na hora que ele abre bem a boca, né? Então tem ali a primeira frase, lembrem-se, eu vou repetir isso 10 vezes, gente, mas é para você lembrar, tá? Dá um pause, né? Primeira coisa, ouviu as frases, repita. Não sei alguma palavra? Pesquise. Quero memorizar? Escreva. É muito importante, beleza? Então vamos aqui no who. Primeira frase, who is bad? Who's bad? Who is your wife? Who is your husband? Então, who's your wife? Who's your husband? Who is your favorite actor? Who's your favorite actor? Who is your favorite artist? Who's your favorite artist? Who's there? Who wants to have some cake? Who wants to have some cake? Who wants to have some cake? Então aqui, pessoal, mais uma vez, deem o pause para repetir, vamos ver a tradução, ok? Who's bad? Quem é o mal? Quem é o malvado? Quem é o malzão aqui, né? Who's your wife? Quem é a sua esposa? Who's your husband? Quem é o seu marido? Who's your favorite actor? Quem é o seu ator favorito? Né? Who's your favorite artist? Quem é o seu artista favorito? Who's there? Quem é que tá aí? Ou quem é que está lá? O there, gente, pode tanto significar aí, aonde você está, não aqui, ou there pode ser lá. Enfim, o there, ele vai ser sempre aquilo que não é aqui. Então, distante daqui, distante do here, eu tenho there. Beleza? And, who wants to have some cake? Quem quer um pouco de bolo? Né? Quem quer bolo? Então, mais uma daquelas frases que se eu traduzir literalmente, não vão soar muito bem para o português, porque literalmente aqui está dizendo quem quer ter algum bolo. Quem quer ter algum bolo? Tipo, aqui a gente não pergunta assim, tá? É muito importante atentar a isso, galera, porque especialmente quando a gente está começando um idioma, é natural que você pense, formule uma frase em português, traduza essas palavras e transfira para o inglês, mas nem sempre a mesma mensagem é transmitida com as mesmas palavras e com a mesma estrutura, tá? Mais pra frente eu vou passar para vocês esse conceito de palavras, estruturas, enfim, tá? Eu sou um professor que gosta de trabalhar com esses conceitos. Tem gente que segue outras linhas, outras metodologias, das quais não é necessário gramática. Mas eu parto do princípio que gramática é importante sim, uma vez que você não é um falante nativo, tá? Você aprende de maneira naturalmente as línguas, isso está no seu cérebro, todo ser humano tem isso. Mas uma vez que você consolida uma língua, né, uma língua nativa na sua mente, a tendência é que você venha a pensar por ela, entende? Então, você entender os mecanismos de outra língua ajuda bastante no processo de compreensão dessa outra língua, especialmente quando as frases e palavras, né, vêm de maneira diferente para transmitir aquela mesma mensagem que você está acostumado a ouvir de maneira diferente em português, ok? Que é o caso aqui de algumas frases que nós temos visto até então. Vamos para o próximo aqui, que é o penúltimo. É o why. Esse aqui é muito fácil, gente. É só você lembrar do mineiro. O que o mineiro vive falando? Why, sir? Why? Então aqui é a mesma pronúncia. Que o carinha perguntando why, né? Então why significa por quê, mas é o porquê pergunta. Para responder eu vou usar a palavra because. Because. Mas a gente vai ver isso mais pra frente, beleza? Vamos ver aqui, why. Lembrem-se, pausa, repete, pesquisem as palavras, anotem as frases, ok? Vamos lá. Why did you do this?
Why did you do this? Why did you do this? Why is she here? Why is she here? Why is the sky blue? Why is the sky blue? Why are the clothes dirty? Why are the clothes dirty? Why is she upset? Why is she upset? Então aqui, pessoal, why did you do this? Por que você fez isso? Eu não entendo. Why did you do this? Why is she here? Hey man, come on. Why is she here? Ei, por que ela tá aqui? Né? Às vezes você não se pergunta, por que ela tá aqui? Why is the sky blue? Por que o céu é azul? Maybe it's because of the ozone. Talvez seja por causa do ozônio. Why are the clothes dirty? Por que as roupas estão sujas? And why is she upset? Por que ela está estressada? Upset significa estressado, né? Mal-humorado, enfim. Beleza, pessoal? Então aí nós já temos os 5W, ok? Vamos relembrar aí, rapidamente, tá? Então, os 5Ws, what, o que? When, quando? Where, onde? Who, quem é você, né? Who are you? O menininho perguntando. E por último, why? E aí eu tenho o H, né? Que é o nosso último carinha aí. Eu salvei o H por último porque a partir dele vão vir outras coisas. Vamos dar uma olhada. Então, lembrando, mais uma vez, pausem, né? Pausa o vídeo com a frase. Repita a frase para você praticar a pronúncia. Pesquise as palavras novas no dicionário e anotem, né, as frases para memorizar. Show de bola, capite? Vamos lá. How? How do you do? How do you do? How are you? How are you? How are you? How are we going to make it? How are we going to make it? How are we going to make it? How do you spell this word? How do you spell this word? How do you fix this? How do you fix this? How are you feeling? How are you feeling? How are you feeling? How much is it? How much is it? How much is it? How many people are there? How many people are there? How many people are there? How bad is it? How good is that? How far do we go? How deep is the ocean? How bad is it? How bad is it? How good is that? How good is that? How far do we go? How far do we go? How deep is the ocean? How deep is the ocean? Então aqui, pessoal, how, ele vai introduzir várias perguntas, como vocês podem ver. Tem até uma música famosa do Bee Gees, que é o How deep is your love? Is your love? How deep is your love? Então, how deep significa quão profundo, né? Vamos ver uma por uma aqui, tá? How do you do significa nada mais nada menos do que como você vai. How are you? Como você está. How are we gonna make it? Como que nós vamos chegar lá? Esse make it pode ser fazer também, mas normalmente make it significa chegar, conseguir ir a algum lugar, ok? Vocês vão ver em frases de filmes muito comum, né? Quando você tem uma festa ou você convida alguém, essa pessoa chega na casa, né, do anfitrião e a pessoa normalmente vai responder com essa frase aqui. I'm glad you could make it. Or I'm glad you made it. Né? Ou seja, eu tô feliz que você veio, tô feliz que você conseguiu vir, né? Esse make it tem essa expressão aí também, tem essa conotação, mas também pode ser no sentido de fazer, aí vai depender do contexto, tá? How do you spell this word? Como que você soletra essa palavra? How do you fix this? Como você conserta isso? How are you feeling? Como você está se sentindo? How much? How much is it? Quanto custa? E aí entra o ponto do how. Lembra que eu falei agora há pouco que o how ele vai introduzir
coisas diferentes, né? Ele vai introduzir... ele vai trazer variantes, né? Variações. O how, quando combinado com alguma coisa, né? Alguma outra coisa, ele pode mudar um pouquinho o significado. Então é bom vocês ficarem atentos, ok? Então, how much sempre vai ser quanto no sentido quantitativo, de valores, por exemplo, né? Então, se eu estiver no shopping e perguntar quanto custa alguma coisa, esse violão aqui, por exemplo, né? Eu estou no shopping, quero comprar o violão, pergunta, how much is the guitar? How much is the guitar? Quanto é o violão? Televisão, how much is the television? How much are the sunglasses? Quanto custa o óculos escuros? E assim por diante, ok? Da mesma forma, eu tenho how many. How many também significa quanto. Não é, Bruno? How much, how many? Os dois significam quanto? Sim, meu caro e minha cara. How much é quanto de coisas que eu não posso contar. Por exemplo, how much water? Eu consigo contar água? Não consigo, né? Uma água, duas águas, não. Consigo contar galão de água, garrafa de água, mas a água em si é uma coisa difícil de quantificar. Então eu vou usar o how much. How many é quando eu consigo contabilizar assim. Então, how many people? Quantas pessoas? 5. 5 pessoas. Ah, legal, então eu vou usar o how many. Numa outra aula, eu vou abordar isso aqui com mais calma, tá? Porque não é o ponto dessa aula. E ali eu tenho how bad, how good, how far, how deep. Normalmente o how também pode se conectar com adjetivos. O que são adjetivos? Palavras que expressam características. Bom, ruim, pesado, leve, alto, baixo, longe, perto. São palavras que eu uso para qualificar, descrever algo ou alguém. Então, how bad, quão mal, quão ruim isso é, né? Então imagina que alguém se machucou, ai, pô, machuquei. E aí você chega perto dessa pessoa e fala, caraca, meu, como é que tá isso aí? Né? Então esse how bad, você está perguntando nesse sentido, de quão ruim está, no sentido de, cara, como que tá isso aí? Entendeu? And how good is it? Também, alguém tá comendo alguma coisa, delicious. E aí você pergunta para essa pessoa, parece delicioso isso daí, hein? How good is that? Isso parece muito bom. Quão bom é isso aí, né? Isso é gostoso? Então, existem tipos de perguntas que, mais uma vez, você vai fazer no português e você não vai fazer no inglês e vice-versa. Tem coisas que você vai se expressar de um jeito no inglês que no português é diferente, ok? How far do we go? Ou seja, quão longe nós vamos, né? Qual que é a distância? Às vezes eu estou viajando e quero perguntar para a pessoa qual que é a distância, quão longe é esse meu destino. Então, how far do we go? E por último, how deep is the ocean? Quão profundo é o oceano? E aí eu tenho uma perguntinha aqui, né? A pergunta não, desculpa, eu tenho uma afirmação que é da música, eu botei ali o cara mais uma vez falando, então você consegue ver a movimentação labial. Ele pergunta, how deep is your love? Você consegue ver, how deep is your love? Is your love, how deep is your love? Então, quão profundo é o seu amor? É isso que significa a música, né? Então, a música toda gira em torno disso. Eu tenho ali também um personagem muito famoso da série Friends e uma das frases, né, que deixa ele bem característica dele é isso, how you doing? Isso daí também é muito comum em filmes, em seriados, né, tipo, e aí, gatinha? Então, e aí, como é que você vai? É mais ou menos isso, você pode ver ali pelo naipe dele, né? Bom, pessoal, muito obrigado. Thanks a lot for watching this class. Muito obrigado por assistirem essa aula. Espero que tenha sido de verdade muito útil para você. Você que está revisando, você que está começando os seus estudos, né? Como eu disse, a ideia desse material é te fornecer a base necessária para você ter o mínimo do inglês, digamos assim, né? Eu não tenho dinheiro para estudar, não consigo tempo às vezes, ou ainda não encontrei um professor, ou um curso, ou um método adequados para mim, enfim, mas eu quero começar a estudar inglês, ou quero revisar, né, o básico no inglês. Tá aqui, gente, espero que esse material tenha sido útil. Mais uma vez, muito obrigado. E deixem seus comentários, porque é sempre bom esse feedback para a gente melhorar as aulas, melhorar os vídeos, melhorar o conteúdo e trazer conteúdo que seja realmente relevante e importante para vocês, alunos, ok? See you guys in the next lesson. Bye bye.